Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Urbana e Ambiental. Nesta aula, a gente vai discutir a última parte, que diz respeito aos processos geodinâmicos. E eu prometo que é a última parte. Vamos lá. Embora não tenhamos terminado de discutir, só para a gente situar, os processos geodinâmicos considerados são os movimentos de massa, processos erosivos, subsidência, assoreamento e inundações. Nas últimas 3 aulas, nós abordamos processos erosivos e movimentos de massa. Então, nesta aula, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados a subsidência e colapso, assoreamento e inundações. Bom, chegamos a subsidências e colapsos, E quando ocorre uma subsidência ou um colapso, a gente também está falando de movimentação de massa, Entretanto, este conjunto de processos é tratado de forma separada quando comparado com os movimentos de massa propriamente dito, justamente porque a movimentação se dá de maneira diferente. Então, as subsidências e colapsos são considerados deformações ou deslocamentos de direção essencialmente vertical descendente, causando afundamentos dos terrenos. Então, alguém poderia de repente dizer, então se é um deslocamento essencialmente vertical descendente, uma queda de blocos seria uma subsidência de colapso. Na realidade, errado, porque justamente esse conjunto de processos, subsidências e colapsos, vão acontecer da superfície para baixo. Então, a movimentação vai ser ali interna, o que vai ocasionar esses afundamentos de terrenos. Bom, a gente tem o que pode causar processos de subsidências e colapsos, justamente são os processos de castificação, que é dissolução de aqui nesse exemplo, dissolução de rochas carbonáticas, acomodação de camadas do substrato pelo peso, por questões de recalque, Também pequenas movimentações em falhas podem fazer com que haja acomodação, haja subsidência e colapso, e também pela ação antrópica. Quase todos os processos terão alguma influência antrópica na sua deflagração e evolução de desenvolvimento. E quando a gente pensa na ação antrópica, a gente pode pensar, exemplificar como a questão de bombeamentos. Bombeamentos, a gente está falando de extração de água mesmo. Imagine, à medida em que a gente está explotando água, a gente está tirando água dos espaços vazios dos materiais. Então, a gente está tirando algum volume e que ajudava a suportar o peso de determinada região, enfim. E, consequentemente, com esse bombeamento, pode começar a haver esses reajustes na subsuperfície, fazendo com que ocorram esses movimentos verticais. E mesmo a questão de colapsos de antigas minas subterrâneas, por perda de sustentação do teto, entre outras coisas. A gente vai ver um pouco melhor esses aspectos. E o que vai diferenciar subsidências e colapsos justamente é a velocidade. A gente tem aqueles processos que acontecem lentamente, que são as subsidências, e aqueles processos que vão acontecer rapidamente, com uma velocidade muito alta, que é quase instantânea essa movimentação vertical, e que são os colapsos. Agora a gente tem que entender melhor um pouco qual é o mecanismo dessa movimentação, Por que alguns materiais, algumas deformações, alguma movimentação, elas ocorrerão lentamente e outras ocorrerão de maneira mais rápida, Bom, um importante processo relacionado a colapsos e subsidências é a castificação. E a depender da forma como a castificação acontece, a gente pode gerar problemas relacionados à subsidência e problemas relacionados a colapsos. Lembrando, o que é a castificação? A castificação vai ser o processo de dissolução química de rochas carbonáticas, o que gera cavidades e dutos em subsuperfície,
e justamente acaba gerando todas as feições carbonáticas, enfim, nas regiões de karst. Bom, então, quando a gente pensa, né, numa subsidência, nessa movimentação vertical dos terrenos, o que vai causar afundamento, né, então a gente está falando de um processo que é lento. Então, como exemplo aqui, o que a gente pode dizer, a gente tem um cenário em que a gente tem uma zona, né, de fraturas aqui, uma zona de fraturas num complexo carbonático. Aqui embaixo, né, a gente tem tracejado aqui o nível de água. Então, à medida que chove, etc., há uma infiltração, né? Obviamente que a gente tem aqui uma maior intensidade da infiltração nas zonas de fraturas. Então, à medida que há essa percolação mais intensa aqui na zona de fraturas, a água, né, geralmente a água que vai apresentar um caráter mais ácido, ela interage com essas rochas carbonáticas, fazendo com que haja a dissolução das mesmas, né? E esse processo, à medida que progride, né, lentamente, que a gente está falando de dissolução de rocha, né, lentamente, né, essa depressão vai sendo ampliada, né, e aqui começa a ter o afundamento do terreno, porque à medida que, né, as rochas aqui que eram delimitadas na parte subsuperficial, que eram delimitadas fraturadas, né, que eram delimitadas pelas fraturas, começam a dissolver, né, o material da superfície começa a preencher esses novos espaços, né, fazendo com que haja esse afundamento. E assim o processo continua. E aqui a gente tem basicamente toda a região fraturada acima do lençol freático já, né, com uma dissolução total da rocha, né, e basicamente aqui nesse exemplo a zona de fratura já abaixo do nível freático. Todo o volume que outrora era ocupado por calcário fraturado, agora, né, é preenchido por outros blocos de rocha, material da superfície, fazendo com que, né, uma cavidade superficial surja com esse processo. Então, isso a gente tratou-se, né, e essas cavidades superficiais relacionadas à karst são denominadas dolinas. Então, nesse caso, a gente, né, descreveu a formação de uma dolina de subsidência. Porém, a gente pode descrever também a formação de dolinas de colapso. Estas daqui, né, as dolinas de colapso, elas são feições carbonáticas mais problemáticas, né, sobretudo no momento da sua geração, justamente porque uma dolina de colapso vai se formar de maneira muito rápida, né? Justamente porque essa movimentação vertical ela vai ser uma movimentação imediata, muito rápida. Então, a gente tem a mesma situação, né? A gente tem aqui um material de alteração, rocha carbonática e um nível freático. E como eu disse, né, à medida que o processo de castificação se intensifica, há a formação de cavidades e dutos. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, dutos, né, condutos freáticos, né, que foram condutos gerados pela percolação de água em rochas carbonáticas. Então, percebam, né, que eu tenho rocha que não sofreu nenhum processo de dissolução, e aqui embaixo tem-se dutos preenchidos por água, né? Embora, se a gente pensa na formação de condutos, a gente está gerando espaço vazio. Mas como esses condutos aqui, esses condutos situam-se abaixo do nível freático, significa dizer que esses condutos estão preenchidos por água. Então, dessa forma, né, todo o peso natural aqui, toda a solicitação natural sobre o teto desses condutos, né, é sustentado justamente pela água
que preenche esses condutos, né? Mas, de repente, há um rebaixamento, enfim, no nível freático e, consequentemente, quando há um rebaixamento do nível freático, a água que estava nesses condutos é drenada. Então, o agente que ajudava a estabilidade do teto desses condutos desaparece, fazendo com que haja um colapso do teto, fazendo com que haja um colapso, né, do teto desses condutos. E quando há um colapso, há uma movimentação muito rápida na vertical, né, fazendo que houve o colapso, né, do teto desses condutos, consequentemente o abatimento de todos os blocos, né, um abatimento progressivo que inicia-se no meio do maciço até que se atinja a superfície, né? Como a gente pode observar aqui. E aqui, na realidade, é só um exemplo mesmo do colapso por abatimento. Aqui a gente tem, né, dolinas. Essas duas primeiras fotos não estão associadas a uma área urbana, que a gente consegue ver uma na região de Lagoa Santa, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e que a gente consegue ver três grandes dolinas. Quando a gente pensa em problemas urbanos que esse tipo de processo pode causar, né, a gente refere-se mais aos colapsos. E aqui é mais ou menos um pequeno diagrama, né, uma cavidade, e à medida que a gente tem uma cavidade, à medida que essa cavidade aumenta, enfim, progride pela dissolução, pelo contínuo processo de dissolução de rochas carbonáticas, eu tenho, né, o teto dessa cavidade, a gente observa o teto dessa cavidade cada vez mais fino, até que ele perde a capacidade de sustentação e o colapso acontece, né? Como a gente pode observar aqui. Então, se a gente assume, né, que essas dolinas aqui foram geradas por colapsos naturais, né? Bom, então aqui a gente está assumindo que, né, a dinâmica que mudou, seja a dinâmica do nível freático, enfim, e os tetos das cavidades não suportaram já a solicitação natural, né, que havia ali. Entretanto, a gente pode ter estas situações acontecendo em áreas urbanas, né? Imagina, a gente tem uma área carbonática e uma cidade foi construída aqui em cima. Então eu já aumentei, já existia uma solicitação natural e depois a gente carregou ainda mais, a gente aumentou essa solicitação com a construção de casas, com a urbanização na porção superficial. Então, eu aumentando a solicitação, a gente causa, né, uma maior facilidade de ocorrência de colapsos quando associados a esses terrenos. E foi o que aconteceu, conforme ilustrado aqui. Aqui é a formação de uma dolina de colapsos em área urbana. E justamente o que acontece, esse que foi um caso clássico na cidade de Cajamar, em 1986. A cidade de Cajamar fica em São Paulo, em que ela foi construída numa região, né, sob uma região cárstica, e toda a água dali era retirada também dos aquíferos, enfim, era explotada da água subsuperficial, né, da água subterrânea. Então, dessa maneira, com esse aumento na extração, devido ao aumento de demanda, né, o nível freático reduziu, né, com o nível freático reduzindo, o peso, né, com o nível freático reduzindo, a solicitação, né, devido à solicitação externa, devido ao aumento do carregamento pela construção da cidade, ficou somente no teto dessas cavidades naturais, né, justamente porque a água, esse agente que aumentava ali a capacidade de suporte do teto dessas cavidades, foi-se,
né? Então, consequentemente, houve essa ruptura. Aqui não é a cidade de Cajamar, tá? É um outro exemplo. Imagino que deve ser nos Estados Unidos. Mas eu acho interessante porque aqui, porque as fotos de Cajamar, elas não são tão amplas, a gente não consegue ver o problema como um todo. E essa aqui eu gostei, né? Parecia ser uma área rural, mas ainda tinham casas. E aqui é só mostrando, né, uma dolina aqui de colapso. Bom, e agora, né, a gente falou da castificação como um processo que pode causar subsidência e colapso. E agora a gente vai falar, né, sobre subsidência e colapso relacionado a solos, né? Relacionado à característica dos solos propriamente dito. Então, relembrando, quando a gente está falando de subsidência, a gente está falando, né, de uma movimentação vertical, que acontece vagarosamente. E vai acontecer vagarosamente e geralmente associada, né, geralmente associada a solos compressíveis, devido à compressibilidade, sobretudo de argilas, né? Se a gente pensar quais são as características, se a gente pensar sobre as características dos sedimentos, se a gente pensar numa areia, a areia ela é muito mais permeável, né, que as argilas, o que implica dizer que se a gente tem uma areia saturada, ou seja, uma areia que todos os seus poros estão preenchidos com água, e a gente colocar um peso, né, facilmente vai haver um reajuste ali, né, um recalque, justamente porque pelo fato das areias serem muito permeáveis, a água vai ser expulsa com facilidade, né? Vamos pensar, se a gente coloca um peso em cima de um material muito permeável, né, e com possibilidade da água que preenchia os poros ir embora, então quando eu coloquei o peso, essa água vai ser expulsa rapidamente e esse material já vai sofrer uma variação volumétrica. Porém, quando a gente tem um sistema em que a água pode sair lateralmente, mas a gente tem uma argila saturada, né, em que todos os seus poros são preenchidos por água. E a gente coloca um peso, né, inicialmente todo esse peso vai ser suportado pela água. Só que se essa água pode ser expulsa, né, expulsa dessa região, vagarosamente, né, esse terreno vai sofrendo aí algum tipo de recalque, né, justamente porque o solo está se comprimindo. Aos poucos a água está sendo expulsa dos poros, justamente, e essa velocidade ela é muito lenta devido à baixa permeabilidade do material. Aqui é o exemplo da Torre de Pisa, né? Aquele ponto turístico na Itália, na cidade de Pisa. Hoje ela não está sofrendo ainda a Torre de Pisa ela está torta, mas ela não está sofrendo mais subsidência nem recalque, né? Agora já está estável. E obviamente que se atrai turista, eles não iam arrumar essa torre. Aqui é um caso muito clássico dos prédios tortos na cidade de Santos, né? Avalie, aqui é um prédio, aqui é outro, aqui é outro. E olha esse prédio aqui, né? Ele está torto, justamente por conta de processos de subsidência associados à compressibilidade de argilas moles, de argilas compressíveis. Então, a ideia, né, dessa subsidência lenta e esse processo que eu acabei de descrever pode ser representada, né, por um experimento, né? Que a gente tem um êmbolo, uma mola, e esse êmbolo está cheio de água. O que está cheio de água, a água está representando, né, toda a água que está presa que ocupa os espaços vazios aí, de um material argiloso. E essa mola vai representar a estrutura
representa a estrutura do solo argiloso, né? Porém, neste momento, aqui o pistão, né, tem um orifício que está fechado e não tem carga nenhuma sobre solicitação nenhuma sobre esse material, né? Então, como se estivesse simulando as condições naturais. Em um segundo momento, há um carregamento, né? Tá? Essas quatro situações aqui, há um carregamento em que eu tenho um peso colocado sobre o meu, né, sobre o meu êmbolo aqui. E o que vai acontecer? O peso está representando uma construção, enfim, se a gente pensar numa escala natural. Só que num tempo zero, ainda o meu orifício aqui está fechado, né? Então, quando a gente adiciona uma carga sobre esse material, todo esse peso adicional, toda essa pressão adicional, ela vai ser transmitida para a água e não para a estrutura do solo, ou seja, não aqui para a mola, né? A partir do momento que isso aqui não corresponde a um sistema natural, né? A partir do momento em que a gente abre o orifício e permite que a água saia, né? Aí sim a gente está representando um sistema natural. E agora, num tempo T1, após, né, a saída de algum volume de água, né, desse pistão, há uma redução, né, volumétrica, há uma redução volumétrica, uma redução em V, né, uma redução na vertical, em que o peso se mantém constante, obviamente, parte da água foi dispersado e, né, houve um reajuste justamente porque essa água está sendo expulsa. Então, o volume está se readequando, né? E essa água está sendo expulsa justamente por causa dessa pressão adicional que foi colocada, pelo exemplo, pela construção de um edifício. E esse processo vai seguindo até que chega-se um momento em que embora eu tenha água ainda no sistema, todo o peso, né, quase todo o peso aqui, ele é dividido entre a água e entre a estrutura, né, o esqueleto aí do solo. Imaginem, de T0 até Tn, a gente tem uma variação na vertical, né, desse solo muito grande. Então, o recalque aqui é muito grande. Então, e por esses recalques serem diferenciais, muitas vezes, por questão de distribuição de peso, né, a gente pode começar a verificar situações como essas, o tombamento de estruturas rígidas. Aqui a fundação, nesse lado, está afundando, da mesma maneira que a fundação desse lado está afundando. Então, nessas circunstâncias, esse prédio aqui já foi corrigido. Então, o que eles fizeram nessa situação aqui foi usar um macaco hidráulico para levantar o prédio e depois refazer uma fundação né? E essa fundação foi assentada num material que ultrapassava a camada de argila compressiva. Aqui é um outro exemplo de subsidência, né? Aqui é a cidade do México, no México. Essa igreja aqui, vocês conseguem ver que a rua está aqui, né? E o estacionamento está aqui embaixo. Tem um desnível, né? Mas na ocasião da construção desse prédio, do prédio, né? Todo esse material era nivelado. A porta da igreja estava no nível da rua, né? Essa entrada, o estacionamento estava no nível da rua. Uma outra situação, eu não sei o nome dessa basílica, dessa igreja, mas também é na cidade do México. Isso aqui é uma foto tirada ao longo de, né, um panorama dela, e não sei se vocês conseguem ver que esta porção, né, esse lado da igreja está mais alto do que este lado da igreja, né? Justamente porque essa porção toda aqui da igreja sofreu subsidência. Eu vou dar um zoom, né? Se a gente vier para esse lado, a gente consegue ver, né? Aqui está o nível
olha a posição, o pé, né, a base dessa torre e a base dessa torre. Então, claramente, essa porção aqui, esse lado aqui do terreno, está sofrendo subsidência. E a questão é por quê? Né? Se a gente pensar que parte da cidade do México foi construída sobre um aterro que fizeram no Lago Texcoco, né? E quem fez e quem começou a fazer, né? Quem aterrou parte do Lago Texcoco, sei lá, não sei qual é a pronúncia, foram os astecas, né? Então é um aterro de um lago, né? Então a gente tem, né, na estratigrafia desse, se a gente pensar num perfil desse em profundidade, né, a gente tem areias e argilas saturadas. Então, com o desenvolvimento da cidade, a gente aumentou a solicitação, né? E as argilas, as camadas de argila começaram a sofrer compressão, né? Devido à característica de compressibilidade desses materiais. Bom, e fica aquela pergunta. Eu falei de subsidência e colapso associado a rochas carbonáticas e falei de subsidência relacionada a solos. Mas os solos também podem sofrer colapso? Bom, da mesma maneira em que a gente tem, né, as argilas compressíveis, a gente também pode ter, né, os solos colapsáveis. E justamente os solos colapsáveis serão solos frágeis, que frente a alguma variação de nível freático ou então impacto muito forte, ele perde a capacidade de estruturação e colapsa. Então pode, né, gerar aí afundamentos repentinos de solos. E quais são as características dos solos colapsáveis, né? E quando esses solos eles forem submetidos a um determinado tipo de carregamento, né? Sempre quando eu utilizar o termo carregamento, a gente está falando de aumento de solicitação de um solo ou de uma rocha, ou seja, construção de um edifício, construção de uma casa, de uma fundação, enfim, ok? Sempre quando eu falar de carregamento, é que a gente está aumentando o peso, a gente está aumentando a solicitação em um determinado maciço natural, seja de rocha, seja de solo. Então, quando a gente submete um determinado tipo de um solo, né, a um determinado tipo de carregamento e também um descimento, seja por infiltração de água da chuva, seja por vazamentos da rede de saneamento, né, seja esgoto ou mesmo de água, ou então variações no nível freático, esses solos eles vão sofrer uma espécie de colapso mesmo estrutural, como eu já tinha dito, e vai gerar esses recalques repentinos e geralmente de grandes proporções. Né? E quais são as características desses solos? Né? Será que um solo argiloso vai gerar colapso? Basicamente não. Um solo argiloso, as características dele, né, vão fazer com que os processos associados a ele sejam processos relacionados à compressibilidade dos solos, ou seja, subsidências. Né? Então, esses solos, os solos colapsáveis, eles são geralmente solos fofos, né? Solos fofos geralmente são solos arenosos, que não são muito bem compactados, né? Então a porosidade é muito alta, né? E também eles apresentam um baixo grau de saturação. Né? O que é um baixo grau de saturação? É um material que tem pouca água ocupando os espaços vazios. Porque se a gente pensar que a gente tem um solo fofo, significa dizer que a gente tem muito espaço vazio, muito espaço vazio. Né? A porosidade é grande, então, consequentemente, para que ele tenha um baixo grau de saturação, a gente tem que ter pouca água ocupando esse espaço, esse grande volume vazio. Né? E justamente, né, as partículas maiores elas são mantidas aí ou por cimentação ou então por tensão capilar. Então a porosidade é baixa, então a estrutura desse solo é frágil, né? Então se eu tenho um carregamento rápido, né, um carregamento rápido ou muito grande, faz com que
né, a manutenção dessas partículas não seja mais permitida por conta, né, da própria tensão capilar não dar conta mais de segurar. Ou então, quando eu tenho um aumento, né, um rápido umedecimento que faz com que, né, a tensão capilar também já não suporte mais e aquela porção colapse, né, a estrutura se colapsa. Também é um problema razoável no Brasil. Ele é descrito naquele livro Desastres Naturais, Conhecer para Prevenir. Vamos caminhando para o fim. Vamos falar rapidinho de assoreamento, que representa o acúmulo de sedimentos em cursos d'água quando o curso d'água não consegue mais carregar sedimento, né? Então, seja quando a força do agente que transporta, né, é sobrepujada pela gravidade, ou então quando a gente tem uma carga sedimentar muito grande né, nesses cursos d'água. E essa carga sedimentar, ela muitas vezes é aumentada devido à intensificação de processos erosivos, né, nessas bacias hidrográficas, devido até à intensificação do processo de impermeabilização da superfície em áreas urbanas, né, em que a gente aumenta as enxurradas, a gente aumenta a capacidade, né, de carreamento de sedimentos das áreas urbanas para os rios, o que pode gerar, os processos de assoreamento podem degradar bastante esses ambientes e também intensificar outros processos, porque à medida em que há o assoreamento, a gente também reduz a capacidade, né, da calha dos cursos d'água, o que pode intensificar processos de inundação, entre outros. Aqui é um exemplo na Lagoa da Pampulha, né, e em outras situações. E a gente vira e mexe, a gente vê, né, a gente ouve falar de processo de assoreamento em grandes rios, como São Francisco, enfim, entre outros. E agora, falando de inundação, né, as inundações, vocês lembram? Inundações são processos geodinâmicos externos, né? Porém, são processos de ordem hidrológica. E quando a gente fala de inundação, a gente está falando de um evento de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais. E as áreas marginais são quais? São as planícies de inundação, são as áreas de várzea, né? Ou então a do leito maior do rio. E obviamente que a inundação vai acontecer depois de uma enchente. E qual é a diferença, né, de uma inundação e de uma enchente? A gente vai ver já já. Aqui são só exemplos. Essa foto aqui eu tirei da internet, essas duas últimas aqui, então são fotos de jornais, mas essa foto aqui é uma inundação que aconteceu ali em novembro de 2019. E aqui é o bairro Palha, né? Ali próximo àquela ponte que tem ali no bairro Palha. Também eu achei importante trazer um exemplo local. Bom, e qual é a diferença entre enchente, inundação e alagamento? É importante a gente ter isso em mente porque muitas vezes esses termos são usados, eles são confundidos, né? Então são usados de forma incorreta. Então aqui a gente tem um perfil, a gente consegue ver aqui um rio normal. Então começou a chover, naturalmente, né, vai haver o aumento do nível da água do rio. Então vai ser definida como enchente o aumento do volume de água no rio, porém, até que se atinja uma cota máxima, né? Então, por mais que aqui tenha uma casa, isso aqui ainda faz parte do canal do rio, né? Então, por mais que haja um aumento do nível, né? Do nível do volume de água em um rio, será considerado enchente, né, até que chegue a cota máxima desse rio. Então, enquanto estiver na calha, é uma enchente, né? E quando a gente fala em alagamento, a gente está falando, né, não necessariamente está associada ao rio, pode estar associada a outras áreas urbanas, né? Geralmente com um grande volume de chuva
e problemas associados à drenagem urbana. Então, né, localmente a gente pode ter aí o acúmulo de água superficial, que pode danificar redes, enfim, né, e também levar danos à população. E quando de fato a gente fala em inundação, a gente está falando de um evento, de um evento mais intenso em que a enchente, né, ou seja, o nível do rio atingiu a cota máxima, então ainda é uma enchente, só que o nível do rio continuou aumentando e essa água ultrapassou a cota máxima do canal. Então começou, né, a preencher as áreas adjacentes, as planícies de inundação, né, as áreas marginais dessa região, né, as áreas marginais dessa região. Então, inundação é somente quando o nível de água ultrapassa a cota máxima do rio e atinge as regiões marginais. Então, aqui há exemplos que são importantes a gente observar. Aqui a gente tem, né, um prédio, uma casa construída nas áreas marginais, na planície de inundação. Porém, esse outro exemplo aqui, né, é uma situação em que a casa é construída no próprio leito do rio ainda, né, ainda no leito do rio. Então, essa casa aqui, ela já sofreu, né, ela já sofreu o impacto de uma enchente antes que essas tenham sofrido o impacto da inundação, né? E ali na região, ali naquela região que sofreu a inundação no bairro Palha, a gente tem situações em que tem casas construídas no leito do rio, né? Não só na planície de inundação. Então, vocês entenderam, né? O enchente é o aumento do nível de água, porém até atingir a cota máxima, né, sem ultrapassar, sem extrapolar a cota máxima. A inundação é a partir do momento em que o nível de água extrapola a cota máxima do canal do rio e atinge as regiões marginais, e os alagamentos não necessariamente estão associados aos rios, né? Eles geralmente estarão associados a processos hidrológicos, mas pode ser que também não, que de repente a gente tenha um grande problema com rede de drenagem e rede de saneamento, ok? Aqui é um exemplo, só para deixar claro, aqui é o Arrudas, o rio Arrudas em Belo Horizonte ali. Então aqui houve um evento, né, pluviométrico, houve aumento da pluviosidade nesses dias e aqui houve o aumento do volume de água do rio, né? Perceba, aqui o rio está quase vazando, mas aqui ainda a gente está falando só de uma enchente, né? A água do rio, além de uma velocidade grande, né, ele está chegando à cota máxima do canal, mas ainda não ultrapassou. Então, nessa situação, a gente fala de uma enchente. Nesta situação, a gente está falando de uma inundação, né? Que ele ultrapassou a água do rio, ultrapassou a cota máxima e atingiu, né? E atingiu as áreas mais marginais. Então, isso aqui é uma enchente. Na foto anterior, perdão, isso aqui é uma inundação e a foto anterior, uma enchente. E quais são os problemas relacionados a isso, né? A inundações, sobretudo? Bom, a gente tem problemas relacionados a enxurradas, que vai ser o escoamento superficial concentrado e com alta energia, né? A gente tem problema de erosão marginal, né? Que vai ser a remoção aí do solo dos taludes marginais dos rios. Então, essa erosão marginal pode ser traduzida como uma erosão fluvial, né, que foi intensificada devido ao evento, ao aumento da pluviosidade. E também, né, se há erosão marginal, a remoção do solo dos taludes, pode haver também a ruptura desses taludes marginais, que são os solapamentos. Bom, aqui são só alguns casos, né? Aqui, ali no bairro Sion, em Belo Horizonte, um evento pluviométrico muito grande. Então, a enxurrada, né? Aqui ainda a enxurrada, a gente consegue ver a enxurrada devido ao aumento da impermeabilização dessas cidades. E aqui é só um exemplo para mostrar a capacidade de destruição das enxurradas, aqui em área urbana, né? Já nesse outro exemplo,
eu queria mostrar os problemas associados com a erosão marginal, que é intensificada, e o solapamento, né? De modo em que tinham casas muito próximas ao rio, né? E essas enchentes escavaram lateralmente, ou seja, erodiram marginalmente, e houve o colapso desses taludes, inclusive com o desabamento da fundação desses prédios. Bom, aqui eu citei alguns problemas iniciais, mas os problemas vão além disso, né? Bom, erosão marginal, enxurrada e solapamento são processos relacionados com a inundação e enchentes. Né? Mas a questão é que a gente consegue ter outros danos, outros problemas, né? Outros problemas maiores, que não necessariamente são processos correlatos, mas danos. Então vamos pensar, a gente tem os diretos e os indiretos, né? Os diretos a gente pode, né, citar diversos: mortes, destruição de casas, danos materiais diversos. E os indiretos, né, e obviamente, se tem danos, destruição de casas, a gente tem gastos. E os indiretos estão relacionados às doenças, né, por água contaminada. Então a gente pode dizer, né, citar a hepatite, a leptospirose, a febre tifoide e a cólera, né, todos esses problemas. Então acaba que, sobretudo quando insere-se sociedades e comunidades ribeirinhas ou com maior vulnerabilidade, né, esses problemas, eles são problemas muito graves, sobretudo, né, esses problemas indiretos, que também podem levar à morte, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesse contexto socioambiental, não só na mitigação exata do problema enquanto estabilidade dos terrenos naturais, mas a gente tem que pensar muito nesses problemas indiretos também. Bom, gente, eu acho que eu me estendi um pouco em relação a processos geodinâmicos, mas eu espero que tenha ficado claro, assim, que a gente tenha esmiuçado bem esses processos, ok? Então, agora bora carregar as energias que falei demais sobre processos geodinâmicos. Hasta luego.